Olá, amigo, irmãos, seguidor aqui do canal CRB, bom estarmos novamente juntos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Aqui está escrito em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E estaremos meditando sobre este assunto neste vídeo. Você é meu convidado logo após a nossa vinheta. Então, à luz das Escrituras, é assim que nós cristãos vivemos. Vivemos para agradar o nosso Senhor, o nosso Mestre. E ele, em Mateus capítulo 24, nos diz assim: sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus respondeu: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram ele, os discípulos, em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E os sinais haverá a tua vinda e o fim do mundo? E Jesus lhe disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremoto em vários lugares. Mas em todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e martirizar-vos-ão, e sereis odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns com os outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este é o evangelho do reino, se pregado em todo o mundo, em testemunho a gentes, e então virá o fim. Tenho acompanhado bastante de perto os últimos sermões do pastor André Valadão, e nós vemos então que Deus tem alertado a sua igreja, porque muitas dessas coisas que aqui Jesus anunciou já aconteceu. Então, e realmente Jesus não voltou, porque ele falou que não era a hora dele voltar. Mas uma coisa que me preocupa, e devia também te preocupar, em relação, se você não viu, veja, a pregação do pastor André Valadão sobre teoria da conspiração. E aqui se encaixa bastante Deus falando sobre nós, nos alertando nesses dias, e que realmente vai acontecer. Então, hão de entregar para ser atormentados, e martirizar-vos-ão, e sereis odiados e todas as gentes por causa do meu nome. Nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Pessoas com movimentos anticristãos, anti-igreja, anti-Deus, muito forte em nossos tempos. Leis sendo mudadas para que nós, cristãos, nos calemos. Nós não falemos mais de Deus, nós não anunciamos mais a verdade, nós não falamos mais sobre pecado, sobre consequências, sobre o inferno, assim como fizeram recentemente aqui nas eleições do nosso país, onde um candidato A não poderia apresentar as verdades do candidato B,
e o candidato B então sobe ao poder, e tudo que o candidato A falou sobre o candidato B se demonstra. Por quê? Eles querem maquiar a mentira, eles querem maquiar e enganar muitos. Mas a palavra de Deus aqui nos fala: mas aquele que perseverar será salvo. Então, nós temos que ficar atentos, nós temos que aprender a perseverar. Vai nos custar muito caro aos olhos humanos, vai custar nossa liberdade, vai custar muitas coisas que nós às vezes amamos, nós nos rendemos, nós nos aprendemos, nós nos escravizamos com elas. Mas aqui a Bíblia é bem clara: surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então a nossa oração, nosso desejo tem que ser que isso não aconteça na minha e na sua vida. O amor de Deus, a chama do Espírito Santo não pode se apagar em nossos corações. Porque se isso alcançar, se isso acontecer, é vitória do inferno. É vitória ao qual nós mesmo seremos os maiores prejudicados, seremos os maiores derrotados. Porque nós perderemos a nossa salvação, nós perderemos a direção e o caminho do céu, e nós seremos zombados pelo inferno todo, porque ele nos venceu, ele nos derrotou, porque nós não perseveramos, nós não batalhamos pelo que nós acreditamos, pelo que nós nos propusemos então a defender, que é a fé em Cristo Jesus. Quando tudo estava muito bem, quando tudo estava caminhando maravilhosamente bem, nós falamos: ah não, nós somos crentes, nós somos seguidores de Jesus. Assim como Pedro. E Jesus já havia falado: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E Pedro, então, sendo talvez descrente, descrédulo, Jesus, isso não vai acontecer. E quando a multidão começou a apertar ele: não, você é um dos que andava com Jesus. Não, não sou. Não sou. Não sou. Você é louco? Não, nunca vi falar de Jesus. E o galo cantou. E esse é a nossa geração. Antes que o galo cante 3 vezes, muitos já pularam fora desse barco. Não cantou nenhuma vez, na verdade. Só o fato de ver Jesus crucificado já saiu correndo, já deu pinote, já foi embora. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, infinita misericórdia, nos deixou aquela lição com os 300 que foram brigar. Deus mandou juntar todos os homens valentes, e de repente só sobraram 300 para batalhar, para guerrear. E na nossa geração não é diferente. Igrejas com 20, 50, 30, 100 mil membros, mas na hora do arroxo, do aperto, estavam poucos. Poucos até mesmo no meio do corpo de obreiros, poucos até mesmo no corpo pastoral da igreja, porque eles só querem a fama, só querem o dinheiro, só querem os holofotes. Eles não querem, de fato, se render aos pés da cruz. De fato, pagar o preço que o Evangelho exige, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Simplesmente isso. Jesus falou que se me confessar diante dos homens, meu Pai confessará diante de... Eu confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, também negarei diante do Pai. É simples. O mais difícil, o mais árduo, o mais pesado, Deus já fez. Jesus já fez, pagou o preço na cruz do Calvário. Então, irmãos, os dias que nos antecedem, que seguirão, estarão por vir, não serão fáceis para nós que defendemos a fé em Cristo. E o que pesa daqui para frente não é o quanto a pressão vai vir, é mais o quanto nós estamos dispostos a aguentar por Jesus. Lembrando que o limite de Jesus foi morrer na cruz do Calvário por nós. E você?
Paulo, Silas não tiveram essa opressão que nós tivemos hoje, e mesmo assim foram crucificados, foram presos, sem dever nada, sendo até mesmo cidadãos romanos na época, mas em nenhum momento eles pegaram e negaram a sua fé. Pelo contrário, foram presos, louvavam, pregavam nas cadeias, ao ponto de muitas vezes serem expulsos da cidade porque não aguentavam mais, porque não viam mentira dentro, eles sabiam verdades, mas eles não queriam ter problema com o reino, com César, com o Império Romano. E nós aqui, acomodados, nós aqui, sossegados, nós aqui, vivendo um tempo de abundância e não aproveitamos. E deixamos aí os homens viverem nos oprimindo, sendo que nós podemos ainda reagir. Então, a nossa reação não é por força, não é por espada, mas é clamando, é proclamando o Evangelho de Jesus. Que esta palavra, aqui em Mateus 24, nos faça acordar, porque, como diz o salmista lá em Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, essa é a luz que nos ilumina, essa é a luz que tem que iluminar o mundo, e se eu e você crer, nós temos que fazer essa luz brilhar sobre as trevas. E as trevas, por mais que cheguem perto da luz, quando a luz chega, ela se expande, ela vai embora. Ela não consegue suportar o brilho da luz. Que nós possamos ser luz no nosso tempo, que possamos ser mensageiros do Evangelho, e que as coisas deste mundo não venham nos fazer duvidar da graça e da misericórdia de Deus, não nos faça retroceder, mas que faça-nos caminhar muito mais além do que nós podemos, porque maior que está em nós do que está no mundo, e a nossa vitória já é certa. Palavras do nosso mestre, replicadas pelo André Valadão, e que tem que ser uma palavra de incentivo e uma palavra de desafio para nós. Nós somos apenas passageiros nessa terra. Nossa pátria não é aqui, nossa pátria é celestial. E aqui somos embaixadores da multigraça e misericórdia de um Deus que não poupa, não poupou e não poupará esforço para abençoar o seu povo aqui nessa terra. Que Deus o abençoe, e a gente se encontra aqui no próximo vídeo nesse canal, em nome de Jesus.